Você pode ter achado um dia que o dinheiro era apenas aquele lado racional da sua vida, que bastava você fazer um curso de finanças, aprender a lidar com a planilha, saber fazer contas, conhecer matemática financeira, que todas as suas questões sobre dinheiro estariam resolvidas. E aí, de repente, você descobre que não. Que mesmo fazendo todos os cursos que você faz, preenchendo a planilha adequadamente, ainda assim, esse dinheiro e essa vida financeira têm uma influência sobre você que você desconhece. Isso porque o dinheiro tem um lado emocional. Ele interfere na nossa vida psíquica e a nossa vida psíquica interfere na nossa relação com o nosso dinheiro. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. E aqui a gente conversa sobre dinheiro do ponto de vista do seu mundo interior, do ponto de vista da psicologia e da psique humana. Para que você entenda que o dinheiro é muito mais do que só aquilo material que te ajuda a fazer trocas e a adquirir e comprar bens e experiências no mundo. A sessão de hoje vem com um tema que é muito comum de eu encontrar não só no meu consultório, mas em rodas, em conversas com amigos, em conversas com outros profissionais. Eu gasto e tenho tanto medo de ficar sem dinheiro, mas Sara, eu não consigo parar de gastar e eu não entendo o que acontece. O ato de gastar para mim é algo tão prazeroso, mas ao mesmo tempo me causa tanta angústia que eu não sei como sair desse ciclo. Será que você também vive um pouco desse ciclo? De ter um problema, uma tensão na vida e de repente comprar algo, sentir que aquela compra deu uma aliviada na sua vida, mas depois chegam os boletos para pagar e aí você começa a se perguntar como eu vou fazer para pagar tudo isso. E aí, para resultado disso, para você aliviar a tensão de começar a olhar os boletos, você vai gasta mais. E parece que você está vivendo numa roda sem fim de trabalhar para pagar boletos, de trabalhar para se sentir com menos medo dos gastos que você tem. Vamos conversar sobre isso. Eu sei, se você chegar numa roda de amigos hoje e perguntar para as pessoas assim, vocês estão bem? Dificilmente alguém na roda vai se sentir confortável para dizer assim, nossa, eu tô ótimo. Isso porque nós ainda não naturalizamos e ainda não entendemos que para nos sentirmos ótimos, nós não precisamos ter todos os problemas da vida resolvidos. E quando alguém nos pergunta, você está bem? Ou você responde, tá tudo bem, porque você quer que aquela pessoa pare de perguntar e você responde do automático, ou você começa a abrir a cartilha e começa a dizer assim, é porque eu briguei com meu marido, o meu chefe isso, eu briguei no trânsito, o faturamento não veio, eu não entreguei o relatório, e aí começa a lista de várias coisas que estão com problema na sua vida, e aí parece que a sua vida inteira está cheia de problemas. Esse começo de conversa, para você entender, ele é importante porque essa sensação de que nós estamos sempre com problemas e sempre tensos pode estar te ajudando e te empurrando a resolver essas tensões através dos gastos. Isso porque o ato de gastar, ele gera um alívio instantâneo daquilo que você está sentindo ali naquele momento. Independente se você está sentindo algo que é uma tensão pequena, como hoje de manhã o meu chefe me chamou para um feedback, e o feedback não foi legal, e aí eu chego em casa, tô cansada, vou passar no shopping antes, e aí eu compro uma blusa, eu me sinto bem, eu compro um sapato, eu me sinto mais tranquila, parece que deu uma aliviada nessa tensão, e amanhã eu volto para o trabalho, e aí eu pego o meu checklist de coisas que eu preciso melhorar e eu começo a trabalhar nisso. Até uma tensão muito mais intensa e muito mais forte, como eu não gosto do que eu faço. Eu acordo todos os dias e vou trabalhar num baita de um mau humor e eu não gosto daquilo que eu faço
Portanto, eu pego o meu salário e eu gasto sempre ele inteiro em coisas materiais, em sapato, em bolsa, em livros, em cursos, seja lá o que eu gaste, e eu estou sempre com medo de ficar sem dinheiro, porque, além de não gostar do que eu faço, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, portanto, eu continuo gastando dinheiro para tentar encontrar um alívio e não uma solução definitiva para aquilo que eu estou sentindo. O dinheiro e o ato de gastar dinheiro, especificamente o ato de gastar dinheiro, geram um alívio instantâneo. Mas não fique achando que você aprendeu isso agora com seus 20, 30, 40 anos, não, tá? Esse aprendizado de que dinheiro gera um alívio, ele vem da nossa vida e da nossa história de vida. Ele tem uma das suas origens, é dentro da nossa história de vida. Se isso não aconteceu com você, eu tenho certeza que você conhece alguém que viveu isso, mas quase todas as pessoas que eu conheço já passaram por algo semelhante. Poxa, você tá triste? Vamos comprar um brinquedinho? Você tá chateado? Vamos comprar uma blusinha? Ah, tô triste, briguei com meu namorado? Vamos com as amigas passear no shopping. Ai, nossa, tirei uma nota baixa na escola? Vou passear no shopping para desopilar. Tudo bem que quando a gente tira a nota baixa, dificilmente os nossos pais nos davam presentes. Mas também pode acontecer. Algo de difícil, de ruim acontece, um bichinho que eu tinha morreu, eu perdi um amigo, meu namorado terminou o relacionamento comigo, eu caí, machuquei o joelho, alguma coisa me aconteceu e alguém me chega com um presente, ou alguém me leva para comprar alguma coisa. E eu começo a aprender desde muito cedo que comprar traz alívio, que comprar me traz alegria, satisfação, felicidade. Eu estava alguns dias atrás, numa aula da pós-graduação, conversando com a professora sobre o meu tema de monografia, que é justamente sobre compras. E como a gente cai rápido nesses lugares de compras e quando a gente menos espera, já foi. E ela estava me contando uma história dela que ela dizia assim, eu passei por isso recentemente. Eu estou com uma questão na família e eu estou aprendendo a lidar com isso e é uma questão que está difícil para eu lidar, de digerir, é uma questão importante para mim. E esses últimos dias que essa questão se agravou e se intensivou, eu fiquei tão tensa, tão irritada de um jeito que eu precisei ir ao shopping porque eu precisava comprar uma blusa específica. Mas quando eu cheguei na loja, além da blusa que eu comprei mais uma saia, comprei mais um vestido, saí da loja felizona, parecia que eu não tinha mais problema nenhum. E eu disse para ela, isso é muito mais comum do que o que você imagina. Ela me respondeu, eu sei, dinheiro é energia, dinheiro é troca. Eu troquei um pouco do meu alívio, da minha tensão, pelo alívio da compra. Eu fiquei feliz com a minha compra e durou alguns minutos essa felicidade. E por alguns minutos eu esqueci a minha tensão e o problema que eu estou vivendo dentro da minha família. Essa é uma ilustração real do que acontece dentro de nós. Ela não falou, lógico, da infância dela, que ela foi acostumada a fazer isso, mas entenda que uma parte desse comportamento, principalmente quando você faz de uma forma tão habitual que você não percebe que está fazendo, vem da infância, vem da naturalização e da normalização que nós passamos enquanto nós estamos crescendo, de que é normal você ter um problema e você ir ao shopping, comprar uma blusa, um cinto, uma bolsa, ou qualquer coisa, e que isso traz um alívio para você. O que a gente não entende enquanto criança e enquanto adulto a gente ainda não aprendeu a refletir sobre será mesmo que esse alívio ele é momentâneo ou é um alívio perene? Ele é um alívio impermanente ou é um alívio permanente?
É só um alívio ali daquele momento e eu esqueço que eu preciso lidar com aquele problema, ou eu continuo sabendo que aquele problema vai continuar existindo e eu preciso lidar com ele. A maior parte das pessoas, principalmente aquelas que vivem nessa roda de eu compro, eu trabalho, chega o boleto, eu gasto, eu fico estressada porque eu acho que eu estou com muito pouco dinheiro, aí eu compro de novo para aliviar essa tensão, mas o fato de eu ter comprado me traz mais dor, mais angústia e mais ansiedade dentro dessa roda. Porque o que muitas vezes acontece é que, diferente da minha professora, que comprou o que gostaria de ter comprado, gastou mais dinheiro do que ela estava acostumada a comprar. Ela até falou assim: o meu marido achou muito esquisito, porque aí ele viu lá, caiu lá no celular dele que eu tinha feito uma compra. Ele olhou assim: nossa, ela deve realmente estar se sentindo muito pressionada e muito angustiada, porque foi uma compra, né, alta para ela nos padrões dela. Não sei de quanto ela comprou. Mas ela entende que mesmo aquela compra trazendo alívio ali naquele momento, aquela questão que ela está vivendo com a família não sumiu. Isso significa que para ela isso é muito importante, esse reconhecimento é muito importante, porque vai dificultar que ela caia de novo e queira comprar outra coisa daqui a uma semana para continuar aliviando a tensão pelo problema inicial. Alivia naquele momento e ajuda ela, mas a consciência que ela tem, a reflexão interna que ela teve, impede que ela entre nessa roda o tempo todo e não saia dela, porque nesse ponto as compras saem de um alívio instantâneo para uma anestesia. Em vez de apenas aliviar naquele momento que você precisa, em que não existe outro recurso, e é só um recurso, que não existe outro recurso, e ele entra no espaço e na categoria de anestesiar. Então, todas as vezes que essa tensão aparece, seja ela qual tensão for, eu vou comprar. Porque alivia. E mesmo que só alivie e eu tenha que voltar e olhar para isso, eu não quero olhar para isso. E quanto menos eu quero olhar para isso, mais eu vou comprar. A nossa história nos ensina e normaliza que comprar alivia tensões. Mas além da nossa história, nós temos também um aspecto fisiológico que opera nesse mecanismo. No nosso cérebro, aqui dentro da nossa caixolinha, o nosso centro de prazer, a parte do nosso cérebro que cuida do nosso centro de prazer e de dor, está grudadinha no lugar perto dos nossos neurônios que cuidam das nossas compras. Olha só que interessante. Não é só que a gente normaliza isso, mas o próprio corpo também tem um mecanismo interno de entender que realmente a compra alivia. Não vai chegar no momento em que a compra nunca mais vai aliviar nada. E o que muitas vezes acontece é que eu vou precisar de cargas maiores para poder anestesiar cada vez mais algumas dores. E isso realmente acontece. Quando você acostuma o seu corpo e o seu sistema nervoso a não olhar determinadas dores e a resolver essas dores apenas comprando, vira uma espécie de vício. Alivia no curto prazo, causa angústia no longo prazo e não resolve o problema principal. E aí você vai precisar de cargas cada vez maiores, de alívios e de compras para gerar a mesma sensação de prazer que você tinha no começo, quando você começava a comprar uma ou outra coisa. Em vez de comprar um sapato a cada 6 meses, você vai passar a comprar um sapato por mês, para depois um sapato por semana. Depois você vai começar a sentir que se você não comprar aquele sapato que aquela vendedora, que aquele anúncio está te mostrando, dá uma sensação de como se você estivesse perdendo a sua vida.
essa sensação de que compras entram em vício, não é isso que a gente está conversando agora. Eu acho que isso é um papo acho que dá para abrir uma sessão só para a gente falar sobre vício em compras. Mas quanto mais você compra, quanto mais você alivia e usa a compra apenas para aliviar e anestesiar os seus problemas, sem necessariamente olhar para eles, sem necessariamente olhar e dizer assim, agora eu estou pronta para você, vamos resolver, querido? Mais você entra numa compulsão por compras e num vício por compras. Porque dentro do seu cérebro, a parte do seu cérebro, os neurônios do seu cérebro que processam a compra são grudados, são vizinhos de parede da mesma parte do seu cérebro que lida com dor e prazer, com dor, sofrimento e alívio e prazer. E essa parte do seu cérebro que lida diretamente com isso tem uma influência no mecanismo de liberação de um hormônio muito importante dentro de você chamado dopamina. A dopamina ela tem uma importância enorme na motivação, no prazer e na busca por satisfação e alívio, no balanço e equilíbrio entre dor e prazer. É essa parte do seu cérebro que lida com isso, e quanto mais você compra, mais você lida com isso. E aí o que acontece entre essas partes? Você começa a ter uma tensão. Essa parte do seu cérebro que começa a dizer assim, ai, tá doendo. O que eu faço agora? Aí ela bate assim na porta do vizinho e diz assim, você pode comprar alguma coisinha aqui para me aliviar? E aí você vai lá e compra. E ela, aquela parte do seu cérebro que estava em dor e sofrimento, diz, uau, me aliviou muito. Me trouxe uma recompensa, me trouxe uma motivação, me trouxe um prazer. Porque essa parte do cérebro lida com isso. E ela usa a dopamina para regular a sua percepção e a sua relação com as coisas que você tem ao seu redor. Os recursos internos, inclusive, que você tem para lidar com as tensões do dia a dia. Quanto mais você olha a sua atenção, quanto mais você lida com essa tensão, comprando para aliviar, sem olhar a atenção, pior é. Isso porque alivia e não resolve. Se você precisa de um alívio de vez em quando, tudo bem. Mas é importante que você comece a entender que aquilo que está te causando tensão precisa ser visto, precisa ser incluído na sua vida. Em algum momento você vai ter que olhar para isso e atravessar isso e encontrar formas diferentes de se lidar com as tensões do dia a dia. Dos inícios e das criações dessas rodas que nós fazemos é achar que aquilo vai se resolver sozinho, achar que aquilo não precisa do meu engajamento pessoal para se resolver. Eu sei que algumas coisas estão fora do seu controle, fora do controle humano e daquilo que realmente está na nossa mão para resolver. Mas existem partes de tudo que a gente vive que está na nossa mão. Usar a compra e usar esse espaço de descarregar uma tensão na compra como recurso para gerar alívio, sabendo que esse alívio não soluciona e quanto mais a gente busca esse alívio, ele se transforma de alívio em anestesia e o problema continua aqui fermentando, aumentando, gerando um monte de coisinhas e ele vai crescendo, tomando uma forma maior, vai ganhando vida própria até que ele morde seu pé. E é nesse momento em que a angústia começa a acontecer. Essa roda dessa angústia de eu tenho uma angústia, eu tenho medo de ficar sem dinheiro, mas eu não consigo parar de gastar, tem um caminho de saída para cá. Mas esse caminho de saída, ele é um caminho que
No começo, nos primeiros dias, causa muito, muito, muito mais angústia do que a gente às vezes acha que consegue suportar. E é por causa dessa angústia inicial que muita gente desiste e volta para o padrão anterior, porque lidar com a ansiedade, com a angústia de ficar sem dinheiro, às vezes vira um motivador para a pessoa continuar trabalhando, continuar indo atrás, continuar fazendo as coisas. Ela trabalha para poder continuar comprando. Ela está ali naquele lugar que ela não gosta, porque ela tem um monte de contas para pagar apenas. E ela acaba levando essas tensões para a própria vida, e aí ela diz: eu não posso ficar sem trabalho porque eu tenho medo de ficar sem dinheiro e isso pode me trazer uma angústia muito maior. Eu, Sara, entendo a importância do dinheiro na nossa vida e a importância que tem de nós encararmos esse processo do lugar onde nós geramos renda, seja no trabalho CLT, seja no trabalho autônomo, seja como empreendedor ou empresário, não importa. Nesse lugar onde eu tenho uma geração de renda, eu preciso encará-lo como um lugar em que eu vou ter um mínimo de tensão em que eu consigo suportar, um mínimo de tensão em que eu consigo lidar com. Não vai existir um lugar que me gere renda que não me coloque numa tensão mínima, que não me coloque em um lugar em que eu tenha algumas questões a resolver, em que eu tenha alguns conflitos para gerenciar. Não vai existir. Esse trabalho, esse espaço de trabalho, ele não existe. É uma ilusão nossa acreditar que a gente vai chegar no momento em que nós vamos estar zero problema e assim tudo vai estar resolvido. A grande virada e a grande sacada da vida é o que eu posso fazer para ter uma quantidade de tensão que eu consiga dar conta e que eu consiga sentir que dentro de mim eu tenho recursos para lidar. Ou que pelo menos eu tenho onde buscar ajuda, buscar espaços de alívio, de reflexão e de elaboração para poder me animar, para poder me recarregar e voltar para aquele lugar que me traz um pouco de tensão, recarregada, fortalecida para dizer: vamos sentar para resolver. E o que eu estava falando, né, alguns minutinhos atrás, é que para sair desse lugar, o que é realmente importante é se manter firme no longo prazo. Quando eu conduzo alguém para reduzir essa angústia de ficar com medo de ficar sem dinheiro, eu preciso ajudar também essa pessoa a entender os seus gastos e principalmente questionar e reduzir gastos com foco em gastos que estão apenas a serviço do alívio das tensões. Isso dá uma percepção para a pessoa que atravessa esse espaço e esse momento de que a angústia está aumentando muito e que está vindo como um tsunami em cima de mim. Quando, na verdade, a angústia ela já está presente, mas ela está anestesiada pelo processo de compras. Quando você começa a tirar as compras excessivas da pessoa, ela começa a sair de um estado de anestesia, é quando ela começa realmente a entender o tamanho da dor que ela está sentindo. Em alguns momentos, a pessoa começa a dizer assim: eu não quero passar por isso, eu vou voltar a comprar de novo. E aí ela volta para a roda. Porque quando ela está na roda, pelo menos ela tem um recurso de alívio. Porque parece que dentro dela e em outros espaços da vida dela, em relações que ela tem, não existe esse momento de recarregar, de você se sentir menos angustiada, se você se sentir motivada e sentir prazer em estar ali, realmente se recarregar. Mas eu sempre ajudo pessoas e oriento a atravessar as primeiras semanas sem compras, inclusive para você
começar a mostrar para o seu sistema nervoso e para o seu corpo que é possível atravessar esse espaço com recursos e sendo acompanhada por um profissional que está ali para te escutar e escutar as angústias que sobem quando você tira a sua anestesia, quando você tira as compras. O medo de ficar sem dinheiro, ele costuma ser secundário nesses momentos, porque quando as compras começam a diminuir e essa pessoa começa realmente a perceber que pode gerenciar o seu dinheiro de uma forma mais madura, ela começa também a entender a quantidade de angústias e dores e desconfortos e conflitos que ela estava vivendo em outras áreas da vida, que inclusive muitas vezes não tem nada a ver com o dinheiro, e o dinheiro estava sendo só um recurso de alívio para ela não olhar para aquelas tensões. Em vez de olhar para a dor que ela sentia, ela se anestesiava comprando. Essas primeiras semanas, e eu sempre sugiro de 4 a 8 semanas, reduzindo compras pelo menos 4 semanas, segurando todas as compras e entendendo, refletindo sobre o que me angustia por dentro. Não é só um movimento de você reduzir essas compras, só reduzir por reduzir sem olhar a angústia não é o suficiente, porque se você reduz as compras e você começa a sentir angústia, às vezes você vai para um outro lado e acaba compensando de outro lado. Então você vai fazer exercício demais, você vai dormir em excesso, você vai comer em excesso, vai descontar na comida. É importante que no momento em que você começa a reduzir os gastos, você começa a olhar para dentro e começa a refletir sobre as angústias que começam a subir quando você tira aquilo que estava te aliviando, mas não estava resolvendo. Bom, como reflexões finais, eu posso te colocar algumas perguntas. Será que você anda muito estressada com várias partes da vida, com dificuldade de olhar essas partes, de entender como é que você pode sentar e começar a resolver esses conflitos? E você está descontando na sua vida financeira as suas angústias? O quanto que as suas compras estão a serviço do alívio dessa angústia, mas não necessariamente te ajudando a resolver. Te rouba a energia, te rouba o recurso, faz você descarregar, mas não te dá uma solução que te alivia de uma forma verdadeira e permanente. Começa a olhar para dentro de você sobre o que as tuas compras podem estar aliviando. Será que você compra mais em um período do mês? Será que você compra mais um item específico? Será que você compra mais quando você entra em contato com determinadas pessoas específicas? Todas essas informações são informações super importantes sobre o que está acontecendo dentro de você e que o dinheiro e as compras acabam sendo um espaço de alívio para que você se alivie e evite lidar com aquelas situações. Eu espero que essa sessão tenha te ajudado e tenha te esclarecido alguma coisa sobre as suas compras e possa ter te dado alguma indicação de como você pode refletir para começar a sair desse espaço. Se esse episódio ajudou você de alguma forma e você quer encaminhá-lo para suas amigas, para os seus amigos, fazer o meu trabalho crescer e aumentar o alcance daquilo que eu estou te ajudando a refletir, quando é positivo, você pode compartilhar isso com outras pessoas e ajudar o mundo a aumentar a sua consciência financeira e amadurecimento financeiro. Eu te vejo na próxima sessão. Tchau, tchau.